Olá, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite. Espero que vocês estejam bem. Aqui é o professor Morrinho. Hoje, dando sequência aí ao conteúdo da apostila 3 na frente 1, a gente trabalha com o conteúdo das aulas 39 e 40, título Estrutura etária e ativa, onde a demografia continua sendo trabalhada e a gente faz uma análise da população segundo o gênero, segundo as faixas etárias e as atividades econômicas realizadas pela mesma. A gente foca um pouco mais no caso do Brasil, porque é um caso que aparece muito mais nos vestibulares, mas a gente também passa a ter uma noção mais ampla, dominando os conceitos que são importantes desse conteúdo. Acompanhe os próximos slides para tê-los muito bem trabalhados. Para a gente começar, então, o nosso conteúdo de hoje, vamos analisar inicialmente a estrutura etária e de gênero da sociedade. Pensando nessa análise, é super importante que a gente use esse gráfico, que é o gráfico de pirâmide populacional, e que a gente perceba dentro desse gráfico a composição da população, não só de acordo com os diferentes gêneros, mas também de acordo com as diversas faixas etárias. Uma vez que a gente tem a capacidade de analisar um gráfico como esse, a gente consegue perceber quais são as demandas que a sociedade possui. E a partir dessas demandas, impor ou realizar políticas públicas e melhorar o planejamento econômico para essa respectiva sociedade. Então, como que a gente faz essa análise? O que a gente tem aqui no gráfico? A gente percebe no gráfico que a gente tem do lado esquerdo várias faixas etárias em intervalos de 0 a 4 anos, 5 a 9, 10 a 14, 15 a 19, 20 a 24, e que nesse gráfico especificamente vai até a faixa de 80 anos ou mais. Sempre vai ser desse jeito? Não. Às vezes o intervalo é maior, de 0 a 9, 10 a 19. Às vezes o limite é mais baixo, então coloca de 70 anos ou mais, 60 anos ou mais. E sempre que a gente olha para um gráfico como esse, não apenas a gente olha para as faixas etárias, mas a gente percebe na parte de baixo desse gráfico que há um percentual de pessoas ou um número absoluto de pessoas para cada uma dessas faixas etárias. Da mesma forma, consigo perceber que de um lado do gráfico eu vejo a população feminina, do outro lado do gráfico eu vejo a população masculina. E aí, pensando num gráfico de referência como esse que eu coloquei para vocês, eu posso determinar quantos por cento da sociedade ou quantas pessoas dentro de uma sociedade existe para cada um dos gêneros, para cada uma das faixas etárias. Então, se eu fosse me incluir num gráfico como esse, eu iria lá na faixa dos 35 aos 39 anos, e é verdade isso, tá? Não é mais do que isso, não. Iria na população masculina e perceberia que se vivesse dentro dessa sociedade, eu comporia aí cerca de 2,7% dessa população. Agora, tenho que desenhar um gráfico como esse? Não há necessidade alguma. O que eu tenho é que ter a possibilidade de interpretar um gráfico como esse. E para que essa interpretação seja muito bem feita, a gente faz uma divisão simplificada dessas faixas etárias. E como que a gente simplifica? Em 3 grandes estratos. Um primeiro grande extrato a gente encontra na parte de baixo da pirâmide, que a gente chama de base da pirâmide populacional, que a gente caracteriza essa base sendo composta pela população denominada como jovem. Toda a população jovem, como você pode conferir aqui, é aquela população que vai do zero, ou seja, do momento do nascimento, até 19 anos de idade, ou seja, antes de completar 20 anos de idade. Jovem, nesse sentido, é uma generalização. Então, a gente não vai falar de crianças, adolescentes, bebês. A gente coloca tudo isso como se fosse tudo população jovem. Subi um pouquinho e vou para o meio da minha pirâmide populacional. No meio dessa pirâmide, no recheio dessa pirâmide, eu encontro a população adulta, que passa a ser computada a partir do momento em que a pessoa faz 20 anos de idade, completa 20 anos de idade, e vai até o final dos 59 anos de idade, ou seja, antes de completar os 60 anos. Uma vez que essa pessoa complete 60 anos, ela passa para um último extrato, o topo ou ápice da pirâmide populacional, onde eu encontro a população denominada como idosa ou como velha. Por mais que soe pejorativo o termo, na demografia é um termo super corriqueiro de aparecer, e que essa população idosa ou velha
corresponde àquela que tem 60 anos de idade ou mais. E aí vira esse caráter aí quase que infinito, né? Aí vai ter uma variedade muito grande de idades, por isso que não há uma limitação nesse sentido. Quando eu olho para uma pirâmide como essa exemplificada, o que eu percebo? Eu percebo que há dentro da base um volume bem significativo de pessoas e que esse volume significativo de pessoas tende a diminuir à medida que eu observo o comportamento do meio da pirâmide e que se torna ainda menor quando eu olho para o topo dessa pirâmide. E eu posso tirar, a partir dessas informações, outros dados importantes, como dados relacionados ao comportamento da natalidade, da mortalidade, da expectativa de vida, da fertilidade. Não dados precisos, mas o comportamento eu consigo identificar. Assim como eu consigo identificar quais são as demandas para essa sociedade como um todo. E se eu vejo que é uma sociedade onde tem muitos jovens, eu vou pensar num atendimento interessante para a educação dessa parcela da sociedade, para a boa condição de saúde dessa parcela da sociedade. Se de repente eu tivesse um número mais volumoso de adultos, eu pensaria principalmente na questão da geração de emprego, capacitar essa população para ter bom emprego, para gerar bastante riqueza. E se porventura eu tivesse um grande volume de idosos, eu pensaria na questão da saúde desses idosos, na questão da previdência para bancar uma boa condição de vida desses idosos. Mas, Morrinho, por que muda o formato dessa pirâmide populacional? O formato dessa pirâmide está muito relacionado com aquele processo de transição demográfica que a gente estudou. Então, a gente viu no processo de transição demográfica que existem momentos em que natalidade e mortalidade são muito altos, existem momentos que natalidade e mortalidade são muito baixos, existem momentos de queda profunda de mortalidade, de queda significativa da natalidade, e para cada um desses momentos a gente vai ver transformações no comportamento dessa pirâmide populacional, coisa que a gente pode ver de forma mais evidente no nosso próximo slide. Então, para que a gente possa analisar os diferentes formatos das pirâmides populacionais, como logo abaixo a gente tem aqui no slide, é importante que a gente associe aos diferentes estágios do processo de transição demográfica. Então, quais são os dados que a gente tem aqui para trabalhar? Essa linha em azul, ela representa o comportamento da taxa de natalidade. Essa linha em preto representa o comportamento da taxa de mortalidade. A linha em vermelho mostra a evolução da população total, assim como, de certa forma, o ritmo desse crescimento natural. O crescimento natural ele acaba sendo evidenciado nesse intervalo entre natalidade e mortalidade, na cor em verde. E o que a gente percebe? Algo que a gente já estudou. 4 fases dentro desse processo. Essa primeira fase, esse primeiro estágio, é o que a gente chamou de regime demográfico tradicional. O último momento que a gente tem, a gente deu o nome de regime demográfico moderno. E aqui a gente tem as duas fases. A primeira fase dessa transição e a segunda fase dessa transição. Então, a gente sai de uma situação em que nasce e morre muita gente para uma situação que nasce e morre menos gente. Beleza? Bom, quando eu olho para esse primeiro momento do regime demográfico tradicional, hoje é uma situação que poucos grupos realmente desfrutam dessa situação. A gente vai pensar em grupos indígenas, grupos nativos, que muitas vezes vivem em sociedades rurais bem primitivas. A gente tem uma situação que nasce e morre muita gente, e quando eu olho para esse crescimento populacional ele é muito pequeno. Como nasce muita gente, veja que o número de jovens no conjunto da sociedade como um todo tende a ser bem significativo. E como morre muita gente em todos os grupos etários. Então, eu percebo nessa pirâmide um afunilamento da mesma muito significativo e um topo que acaba ficando, de fato, bem estreito se comparado com a base. Então, base muito larga, topo muito estreito com um afunilamento deste gráfico é típico de sociedades que ainda vivem o regime demográfico tradicional.
Mas aí a gente tem que lembrar que começa o processo de transição. E quando esse processo de transição tem início, eu tenho uma queda significativa, como eu mostro aqui no gráfico para vocês, do comportamento da mortalidade. Quando eu tenho essa queda significativa da mortalidade, e a gente viu que isso está vinculado ao processo de urbanização e o processo de revolução sanitária, aquele afunilamento muito significativo ele desaparece. Veja que esse gráfico ficou mais encorpado se comparado ao primeiro. Por isso que eu até apaguei para vocês perceberem isso. Só que veja, continua nascendo muita gente. E se continua nascendo muita gente, a base do meu gráfico continua sendo uma base bem larga. No entanto, por mais que o topo ainda seja estreito em relação à base, o grau de afunilamento tornou-se relativamente menor. Ainda assim, tem esse formato piramidal, tem esse formato triangular. O que a gente percebe aqui é que nesse tipo de pirâmide eu posso associar ao processo de explosão demográfica, em que a diferença da natalidade para a mortalidade é bastante significativa, mas posso pensar em um algo a mais. O que eu posso pensar? Eu posso pensar que num gráfico como esse, de início da transição demográfica, em que predomina um grande volume de jovens, quais são as grandes demandas dessa sociedade? O investimento em educação, para qualificar essa população jovem, investimento em saúde, não só para esse jovem se tornar um adulto saudável e contribuir para a geração de riquezas enquanto fizer parte do mercado de trabalho, mas investimento em saúde para cada vez mais diminuir esse afunilamento que acontecia no período, no estágio anterior da transição demográfica. E pensando nesses jovens de hoje que serão adultos no futuro, começar a pensar na geração de empregos, em fomentar essa geração de empregos através de incentivos estatais, através de programas de qualificação profissional. Então, você já começa a enxergar demandas sociais através do gráfico, do formato de um gráfico de pirâmide populacional. Saio dessa primeira fase, entro agora na segunda fase da transição demográfica. E a grande mudança que a gente enxerga na segunda fase é uma redução agora dessa taxa de natalidade. Essa redução da taxa de natalidade, ela tem um impacto imediato sobre o comportamento da base. Porque veja aqui comigo, ó, a base que era ainda muito larga, ela passa pouco a pouco a se estreitar. E esse estreitamento está vinculado com essa queda da taxa de natalidade. A mortalidade já caiu. Então, a gente percebe que o afunilamento ele ficou relativamente menor e, ao mesmo tempo que esse afunilamento se tornou menor, há um certo encorpamento desse topo. Quer dizer, aquela pirâmide já não tem um formato triangular tão evidente e ela começa a tomar um outro, e esse formato vai se consolidar na chegada ao regime demográfico moderno. Quando eu olho para uma situação como essa, na composição do meu gráfico como um todo, pessoal, é muito importante perceber que esse recheio é bem significativo. E o que é esse recheio? A população adulta. Se eu tenho um grande volume de adultos dentro da sociedade, significa algo muito interessante. Eu tenho potencialmente uma maior quantidade de pessoas para gerar riquezas, população adulta, do que uma quantidade de pessoas para depender dessa riqueza, que seria a população idosa e a população jovem. Esse é o momento que o Brasil vem passando, esse é o momento que a gente chama de bônus ou janela demográfica, que a gente abordou já no conteúdo da aula passada. Mas uma vez que passe esse momento do bônus ou da janela demográfica, o que a gente pode vislumbrar para o futuro enquanto Brasil, que é o que muitas nações desenvolvidas já visualizam hoje em dia? É uma situação, turma, em que tanto a natalidade quanto a mortalidade se encontram num patamar mais baixo. E que a população passa a não crescer mais, ou cresce muito lentamente, ou passa a decrescer, que é o tal do crescimento vegetativo negativo.
E quando eu percebo isso em relação ao meu gráfico, como nasce cada vez menos pessoas, deixa eu apagar aqui, como nasce cada vez menos pessoas, há uma tendência de maior afunilamento dessa base. E à medida que a qualidade de vida é melhor nesses países, que a medicina avança, que a saúde se torna melhor, há uma tendência a um alargamento maior desse topo. E aí, com o passar do tempo, não é que vai ter uma inversão de pirâmide, mas a gente vai ter uma pirâmide onde o volume de idosos vai se tornar cada vez mais significativo. Que é o fenômeno que, quando a gente estudou essa transição demográfica, a gente chamou de envelhecimento populacional. E se eu tenho esse envelhecimento populacional, quais são as demandas dessa sociedade? Demanda em saúde senil, porque é uma parcela da população que exige mais cuidados. Demanda em previdência social, para ter um melhor cuidado em relação ao sistema que paga a aposentadoria dos idosos. E como a gente vai ter sistematicamente uma redução dessa natalidade, vai chegar uma hora que os poucos jovens vão se tornar poucos adultos. E aí vai faltar gente para trabalhar, coisa que já é comum na Austrália, na Nova Zelândia, no Canadá, e que é preciso ou recrutar mão de obra vinda de fora, preferencialmente qualificada, que é o que a gente chama de migração de cérebro, ou estimular a natalidade para que a médio e longo prazo seja reposta essa mão de obra, coisa que dificilmente vai acontecer, dada a preferência que as pessoas têm hoje de ter poucos filhos ou cada vez mais não terem mais filhos. Beleza? Então veja que à medida que a gente evolui dentro desse gráfico de pirâmide populacional, a gente evolui também dentro desse gráfico de transição demográfica. Essa associação é fundamental. Países desenvolvidos, como França, Reino Unido, Alemanha, Japão, Estados Unidos, se aproximam de um padrão semelhante a esse. Países subdesenvolvidos se aproximam de um padrão semelhante a este. E o Brasil, ele se encontra em meio ao processo de transição. E essa análise brasileira a gente faz mais precisamente no próximo slide. Para nós analisarmos a pirâmide brasileira e como ela passa, de fato, por um processo de transição, trago para vocês aqui 3 pirâmides populacionais brasileiras. Esse site, populationpyramid.net, é muito legal, inclusive para você acessar a pirâmide mundial, a pirâmide de qualquer país e perceber a evolução das mesmas. Então fica como dica e eu vou colocar isso no linkzinho que eu sempre disponibilizo junto ao vídeo para vocês, caso seja necessário, né? Então aqui a gente tem uma pirâmide do Brasil de 1950, nossa população era de 53 milhões de habitantes, uma pirâmide brasileira de 1990 com a população de 150 milhões de habitantes e uma projeção da pirâmide brasileira para 2030 com uma projeção aí de quase 230 milhões de habitantes. O que a gente percebe de uma pirâmide para outra? Obviamente que há um acréscimo populacional de uma pirâmide para outra, tá? Mas o que a gente percebe aqui são as proporções, tanto que na parte de baixo a gente tem os percentuais para cada faixa etária. Se eu olho para essa pirâmide inicial de 1950, a base dela é uma base que, comparada com o resto do gráfico, ela é bem avantajada. Perceba que esse volume da base se torna relativamente menor quando eu olho para a pirâmide de 1990 e se torna ainda menor quando eu olho para essa pirâmide de 2030. Ou seja, eu tenho uma primeira transformação importante na minha pirâmide populacional ou na pirâmide populacional brasileira, que se dá através dessa redução proporcional da base ou da população jovem em relação ao total de habitantes. E por que houve essa redução da base? Por que ela ficou mais estreita, essa base? Porque reduziu o número de jovens. Mas por que reduziu esse número de jovens? Porque tanto a taxa de natalidade quanto a taxa de fecundidade no Brasil vem caindo drasticamente nos últimos anos. O número de filhos por mulher é cada vez menor, o número de filhos por casal é cada vez menor. E isso tem a ver com políticas antinatalistas? Tem. Não políticas oficiais, mas ao ter mais acesso a métodos contraceptivos,
há uma queda da natalidade. Existem transformações sociais, culturais nesse sentido? Sim, dos casamentos mais tardios, da maior escolarização da sociedade, da maior preocupação com o planejamento familiar, da emancipação das mulheres em relação ao mercado de trabalho. Então, quando eu somo todas essas situações, eu tenho, de fato, uma situação que contribui para a queda da natalidade, para a queda da fecundidade e para esse estreitamento da base da pirâmide populacional. Mas não é a única mudança. Se você tiver um olhar atento, o que você percebe? Percebe que o topo dessa pirâmide de 1950 era super estreito e que ele vai encorpando até chegar na pirâmide de 1990 e fica bem mais encorpado quando eu olho para a pirâmide de 2030. Então, da mesma forma que eu tenho a redução proporcional da base, eu tenho um aumento proporcional do topo dessa pirâmide populacional em relação ao total de habitantes, o que indica que o tempo médio de vida da sociedade brasileira vem aumentando, o que indica que a taxa de mortalidade no Brasil diminuiu e vem bem lentamente ainda diminuindo. Claro que nunca vai chegar a zero, sempre vai ter algum valor referente a essa taxa de mortalidade. Mas o que significa isso no final das contas? De que, gostando ou não, com as suas devidas críticas, o sistema público de saúde tem trazido resultados positivos, que tem melhorado de alguma forma, mesmo que seja longe do ideal, o sistema de saneamento básico, que de alguma forma a gente desfruta dos avanços das tecnologias médicas, que existem mais profissionais de saúde, mais hospitais, mais medicamentos que estão disponíveis e que isso acaba gerando uma situação de que as pessoas morrem menos e podem viver por muito mais tempo. Então, duas transformações importantes que, se a gente tivesse que desenhar da primeira para a última pirâmide populacional, eu desenharia setas indicando o alargamento do topo e, ao mesmo tempo, um estreitamento dessa base. E enquanto eu tenho a passagem desse modelo típico de países subdesenvolvidos, para esse modelo que é muito mais comum nos desenvolvidos, e isso não significa que o Brasil tenha se tornado um país desenvolvido, essa transição em questão nos coloca num período único da história, que é o período que a gente deu o nome de bônus demográfico. Então, a gente olha que de 1980 até praticamente 2020, a gente tem essa fase do bônus, em que a quantidade de população adulta é maior do que a quantidade de população jovem e idosa somada. Porém, a gente não consegue aproveitar devidamente esse momento de bônus. E dois são os fatores decisivos para isso. Temos, dentro dessa parcela de adultos, uma grande quantidade de pessoas desempregadas, quer dizer, que não têm emprego e muitas vezes nem procuram mais emprego, que é o que a gente vai chamar ainda nessa aula de desalentadas. E nós temos uma grande quantidade de pessoas envolvidas no trabalho informal, que não são registradas formalmente em carteira de trabalho, que não têm, por conta disso, acesso aos direitos trabalhistas mais básicos e, por outro lado, não contribui financeiramente para o sistema de impostos do governo federal. E é justamente esse o grave problema. Porque ao não contribuir para a arrecadação de impostos do governo federal, estadual ou municipal, seja lá qual for, mediante parte do seu salário, acaba não tendo recurso suficiente para bancar os custos relacionados à população idosa, à população jovem e até mesmo, lógico, à população adulta. Quando a gente olha para as consequências dessa situação, o que a gente percebe? Pela escassez de recursos, o sistema previdenciário ele começa a ficar com uma situação deficitária. Ou seja, entra menos dinheiro no sistema previdenciário, que seria o dinheiro por parte dos trabalhadores, e sai mais dinheiro do sistema previdenciário, porque a quantidade de aposentados passa pouco a pouco a se tornar cada vez maior com o envelhecimento populacional. Passa a ter menos recursos disponíveis para o atendimento da população senil. Quer dizer, se eu tenho menos gente contribuindo para as contas governamentais, como é que eu vou bancar, a saúde dos idosos, que é uma saúde muito mais frágil e num volume de pessoas que tem se tornado cada vez maior?
Outra coisa que a gente pode identificar como consequência aqui é a possibilidade perdida de se investir mais em educação. Ué, Morrinho, mas eu percebo aqui que o número de jovens vem diminuindo, de fato, e isso vai fazer a gente cortar custos, né, ou despesas relacionadas à educação? Não, a gente pode aprimorar essas despesas, porque se eu tenho um volume menor de pessoas para receber esse investimento, se eu simplesmente mantiver esse investimento, eu consigo fazer que o rendimento ou o investimento per capita, o investimento por pessoa, se torne relativamente maior, equipando melhor as escolas, melhorando a remuneração dos profissionais ligados à educação, valorizando cada vez mais a produção de ciência, de conhecimento, através de financiamento de pesquisas científicas. Então, a gente perde essa possibilidade porque a gente não tem de onde ou passa a ter menos dinheiro para retirar, para realizar esses investimentos importantes. É um momento único, é um momento que está passando e é um momento que não vai se repetir. Quer dizer, é uma chance histórica que está sendo desperdiçada. Temática super importante para os vestibulares. Para a gente continuar nesse nosso conteúdo, a gente vai deixar de lado um pouquinho essa questão da questão etária, né? Vamos deixar de lado um pouquinho essa estrutura etária e vamos analisar no próximo slide o que nós chamamos de estrutura ocupacional. Ao analisarmos a estrutura ocupacional de uma determinada sociedade, a gente tem como grande intuito perceber como que essa sociedade se engaja em relação ao mundo do trabalho. Então, eu olhar para essa sociedade e perceber quem trabalha, quem não trabalha, se trabalha, trabalha em qual atividade econômica e fazer uma caracterização desse mundo do trabalho envolvido dentro de uma determinada sociedade. Para isso, a gente tem que trabalhar com alguns conceitos básicos. E o primeiro conceito básico que eu acho importante a gente trabalhar é com o conceito de população economicamente inativa. Quando você olha para esse termo, que a gente pode também chamá-lo de população não economicamente ativa, por isso a sigla PEI para economicamente inativa ou PNEA para não economicamente ativa, obviamente que passa pela nossa cabeça aquela população que não está trabalhando. Mas ao mesmo tempo que eu tenho uma população que não trabalha, é também uma população que não está procurando trabalho. E quando eu tenho essa parcela da população em que se somam esses dois aspectos, eu posso ainda dar esse nome de população desalentada à mesma, que representa uma parcela da população que está desempregada, mas que acabou desistindo de procurar trabalho diante da perspectiva muito negativa de se conseguir um emprego. Mas quem está dentro dessa população economicamente inativa, além dos desalentados? Estão os aposentados, que já não trabalham e, teoricamente, não precisam mais procurar trabalho, porque podem viver dos frutos da sua aposentadoria. Claro que eu estou falando numa teoria, né? Na prática, a gente sabe que a aposentadoria recebida por muitos brasileiros idosos acaba não sendo suficiente para bancar os custos de vida dessas pessoas. Para os estudantes em geral, também os enquadro dentro dessa PEI. Afinal, o grande foco desses estudantes é estudar, se preparar para um dia fazer parte do mercado de trabalho. Mas a gente sabe que, principalmente quando esses estudantes estão no ensino médio, mais ainda no ensino superior, a necessidade de trabalho se torna realmente muito grande para ajudar a compor não apenas a renda da família, mas também a satisfazer suas necessidades pessoais. Pessoas com algum tipo de invalidez ou deficiência que não conseguem mais trabalhar podem se encaixar também dentro dessa população economicamente inativa. Pessoas que trabalham como donos de casa ou donas de casa também se enquadram nessa população economicamente inativa. Porque por mais que dê muito trabalho cuidar de uma casa, e é preciso se valorizar isso, não envolve uma tarefa remunerada. E mais do que isso, torna essa pessoa dependente de alguém que tem alguma remuneração. Beleza? Então, dentro desse conjunto, nós temos aí aposentados, estudantes, inválidos, donas de casa e os desalentados, pessoas que não trabalham e também não estão à procura de trabalho. Outro conceito importante, população em idade ativa, PIA, é a sigla para esse conceito. A gente vai pegar o conjunto da população absoluta,
recortar dessa população absoluta toda a população que tem 14 anos de idade ou mais e que está disponível para trabalhar. Esse conjunto da sociedade a gente chama de população em idade ativa. Regiões pobres podem diminuir o valor desse patamar. Ao invés de 14 anos, retroceder para 12 ou 10 anos de idade. Não seria o adequado, tá? Porque a gente tem que pensar que com 10, 12, até mesmo 14 anos, as crianças devem frequentar a escola exclusivamente e ter a sua criação bancada pelos próprios pais. Mas do ponto de vista estatístico, esse recorte pode sim ser feito. E o último conceito básico, que eu acho mais importante, é o de população economicamente ativa. E o que te sugere uma população economicamente ativa? Te sugere uma população que esteja trabalhando. E, de fato, parte dessa população economicamente ativa é formada pela população ocupada, ou seja, a população que está trabalhando. Mas existe uma parte também dessa população economicamente ativa que se encontra desocupada, ou seja, não está trabalhando, porém está à procura de trabalho. Então, digamos que uma tragédia aconteça e eu perca todos os meus empregos. Ao perder esses meus empregos, automaticamente eu estou excluído da PEA? Não. Eu continuo fazendo parte dela, porém, dentro daquela parcela da PEA que a gente chama de população desocupada. Beleza? O que é importante a gente saber além desses conceitos básicos? Algumas informações, algumas observaçõezinhas que são de grande relevância. Por exemplo, a PEA de um país ela pode aumentar ou diminuir? Pode. O que faz aumentar ou diminuir esse tamanho da PEA? Posso fazer uma relação com a estrutura etária que a gente acabou de analisar. Quando eu tenho uma grande parcela de adultos na sociedade, eu tenho uma PEA relativamente maior. Quando eu tenho uma parcela de idosos crescendo na sociedade, a minha PEA está se tornando menor. Quando eu tenho uma grande parcela de jovens na sociedade, a PEA se torna menor. Mas vale lembrar que os jovens, ao se tornarem adultos, podem fazer a PEA se expandir. Por isso que eu coloco a relação entre o tamanho da PEA e a média etária de uma determinada população. Outro elemento muito importante, determinante, nessa relação do tamanho da PEA, é a participação das mulheres no mercado de trabalho. Vimos que em sociedades urbanas, em especial no mundo ocidental, a emancipação das mulheres tem sido marcante desde a segunda metade do século XX. E à medida que essa emancipação acontece, cada vez mais mulheres deixam a posição de criadoras dos filhos, de cuidadoras da casa e passam a ingressar no mercado de trabalho. Ao ingressarem no mercado de trabalho, tornam essa PEA relativamente maior. Mas aqui cabem duas ressalvas importantes. No que diz respeito à participação das mulheres no mercado de trabalho, isso não significa que há um aumento da participação salarial das mulheres no mercado de trabalho. Isso não significa que há uma participação igual ou maior das mulheres no cargo de chefia de empresas. Ainda há uma discrepância salarial significativa, ainda há uma discrepância significativa na ocupação de cargos de chefia pelas mulheres. Outra questão importante, numa sociedade muito patriarcal e machista, a gente percebe que por mais que as mulheres façam parte da PEA, estejam inseridas no mercado de trabalho, é muito comum a ocorrência de dupla jornada por parte das mulheres. E o que seria essa dupla jornada? Aliar criação de filhos e da casa com trabalho fora de casa. É uma situação que culturalmente ainda demora muito para ser resolvida, mas o engajamento do feminismo pode tornar isso mais breve, pode fazer com que as conquistas sejam realizadas de maneira mais acelerada. Tema super importante para reflexão, beleza? Outra temática importante para a gente pensar é a questão da taxa de desemprego. Quando eu falo na taxa de desemprego, obviamente que eu estou pensando naquelas pessoas que não estão trabalhando. Mas para computar essa taxa de desemprego, será que eu vou levar em consideração o conjunto de toda a sociedade? Não, né? Até porque faz sentido eu calcular em meio a esse desemprego as pessoas que são aposentadas? Não.
Faz sentido eu colocar os estudantes enquanto desempregados? Não. Os deficientes? Não. As donas de casa? Não. Faz sentido eu colocar quem enquanto desempregado? Quem não trabalha e está procurando trabalho. Por isso, turma, que quando a gente faz o cálculo desse desemprego, a gente vai pegar a população desocupada dentro de uma sociedade e dividir essa população desocupada em relação à PEA, quer dizer, ao conjunto de pessoas que estão trabalhando ou estão à procura de trabalho. Aí eu tenho um percentual mais próximo da realidade. No Brasil, hoje, pensando em contexto de Covid, a gente está falando de 12 a 15% dessa taxa de desemprego. Tá? Ela aumentou no início da pandemia, a tendência é retroceder com o final da pandemia. E com qual segurança eu posso dar essa informação para vocês? Com base no conhecimento em 2 tipos de desemprego que eu trago como última observação pertinente. Quais são esses 2 tipos? O primeiro tipo de desemprego eu chamo de desemprego estrutural. Desemprego estrutural tem esse nome porque ele está mexendo com a estrutura de uma determinada produção econômica, de uma determinada produção de riqueza. Normalmente, essa mudança estrutural na produção de riqueza se dá pela inovação tecnológica. É a mecanização que a gente percebe na agricultura, é a automação industrial que a gente percebe nas fábricas, é a robotização que a gente tem em atividades comerciais ou de prestação de serviços, como o avanço do comércio eletrônico e das próprias aulas desenvolvidas à distância. À medida que a tecnologia suplanta o trabalho realizado por uma pessoa, essa pessoa fica desempregada. E uma vez que essa pessoa perca seu emprego por conta desses avanços tecnológicos, dificilmente esse processo é revertido. Portanto, como eu grifei aqui para vocês, esse é um tipo de desemprego que preocupa muito, porque ele é um desemprego de caráter permanente. Diferente, turma, do desemprego conjuntural. Conjuntural tem a ver com uma conjuntura específica. Que tipo de conjuntura, situação específica pode fazer o desemprego aumentar? Uma crise econômica. A pandemia nos trouxe uma situação de crise econômica. Houve uma queda na renda das pessoas, houve uma queda no poder de consumo, houve uma queda no ritmo de produção. O desemprego aumenta por conta disso. Uma vez que essa pandemia passar, a economia vai se reestruturar? Vai, exatamente o que eu coloquei agora há pouco para vocês. O nível de consumo, remuneração vai aumentar, o nível de empregabilidade vai aumentar e esse desemprego passa a ser considerado um desemprego de caráter temporário. Posso pensar numa outra situação, que é uma situação de conflito armado, de uma guerra. Então, a gente tem um país que se envolve em um conflito armado. A economia se volta em relação a esse conflito. Produção de bens voltados para a guerra. Muitas pessoas acabam perdendo emprego nesse sentido. Uma vez que a região se pacifique, esses empregos podem voltar a ser gerados com a reconstrução daquela área afetada pelo conflito? Podem. Então, de novo, um desemprego de caráter temporário. E a mesma coisa a gente pode pensar quando se tem um desastre natural. Um terremoto, um furacão, uma atividade vulcânica, uma enchente, um deslizamento de terra, pode afetar o nível de emprego de uma determinada localidade. Mas quando essa localidade se reestruturar dessa tragédia, o nível de emprego volta a subir. Portanto, de novo, um caráter temporário. Ter noção dessas informações é sempre muito importante. Decorá-las não vejo como algo necessário. Beleza? O que a gente vai perceber agora é que é muito mais importante ter PEA do que PEI. E já que é mais importante ter PEA do que PEI, a gente tem que olhar onde essa PEA está trabalhando. Para nós verificarmos como que a PEA se comporta em relação às atividades econômicas, a gente usa a divisão setorial da economia para fazer essa caracterização. Esse é um assunto que acompanha vocês, estudantes, desde o ensino fundamental. E quando a gente fala na divisão setorial da economia, a gente divide a economia em setor primário, secundário e terciário. Quando eu olho para o setor primário, eu estou falando principalmente de atividades ligadas ao campo, atividades ligadas à extração de recursos da natureza ou que lidam mais diretamente com a natureza.
como é o caso da agricultura, da pecuária e dos diversos tipos de extrativismo. Extrativismo mineral, extrativismo vegetal e extrativismo animal, que é a caça e a pesca. Quando eu olho para o setor secundário da economia, eu já estou pensando em um setor mais urbano. E é um setor marcado por atividades de transformação. Atividade como a indústria transforma a matéria-prima em produto industrializado. Atividade como a construção civil transforma o espaço geográfico que a gente vive. E está passando um caminhão de gás no meio da gravação, mas não tem problema, concentra na gravação, tá? Concentra na nossa aula. O setor terciário, por sua vez, é o setor que envolve atividades comerciais e de prestação de serviços, que podem ser públicos ou privados. Também é um setor predominantemente urbano. E quando a gente fala em atividade comercial, a gente está falando em bens materiais. Então, o computador é um bem material, a lâmpada é um bem material, o microfone é um bem material, uma garrafa d'água é um bem material. O comércio vende isso. E bens não materiais? Aí eu estou falando da prestação de serviços. A aula que eu estou dando para vocês, o serviço prestado por um arquiteto, por um contador, por um dentista, por um advogado, por um médico, por um veterinário. Quer dizer, você tem um monte de atividades aí que se enquadra nessa prestação de serviços. Essa é uma divisão clássica, como eu disse, né? Desde o ensino fundamental vocês estão acostumados a ver. No entanto, há uma novidade, que nem todos os vestibulares trabalham com essa novidade, mas que é legal que vocês estejam antenados, da possibilidade da gente fazer um recorte no setor terciário e criar o setor quaternário ou terciário superior. E o que seria esse novo setor da economia? Seria um setor para atividades ligadas a uma mão de obra muito mais qualificada, a uma especialização muito maior daquilo que se produz. São atividades ligadas à pesquisa científica, desenvolvimento tecnológico, ensino, que são atividades, portanto, baseadas no conhecimento. Alguns colocam que a criação desse setor quaternário se deve a um inchaço desse setor terciário nos países mais desenvolvidos e que, para diferenciar quanto à qualificação de mão de obra e diferenciar também quanto ao patamar tecnológico do bem oferecido ou produzido, criou-se, portanto, este novo segmento. O que eu acho muito importante aqui vocês tomarem cuidado? Não confundir os setores da economia com os setores da sociedade. É muito comum eu ver alunos me perguntarem, Morrinho, o primeiro setor, o segundo setor, o terceiro setor, como se eles fossem o setor primário, secundário e terciário. Mas são significados distintos. Quando eu digo primeiro setor, eu não estou falando de atividades agrícolas, pecuárias ou extrativistas. Quando eu falo sobre o primeiro setor, eu falo sobre todas as atividades que envolvem o setor público, atividades que são feitas pelo governo federal, pelo governo estadual, pelo governo municipal. Se eu fosse professor em uma escola pública, eu seria um trabalhador envolvido com uma atividade do primeiro setor, mas em uma atividade econômica do setor terciário, que é ser professor. Então, cuidado para não fazer confusão. Quando eu olho para o segundo setor, eu tenho o setor mais abrangente dentro da sociedade, que é o que envolve a iniciativa privada, que é aquela que investe buscando o lucro daquele investimento realizado em suas atividades produtivas. É a fábrica de calçados, é a fábrica de camisetas, é a fábrica de comida, é ao mesmo tempo a loja que vende bebida, é o açougue, é a lanchonete, é a escola particular, todas atividades privadas que visam o lucro dos seus proprietários, beleza? E o que seria o terceiro setor, que é o mais comum de ser cobrado em vestibulares? O terceiro setor, ele envolve iniciativa privada, porém sem fins lucrativos. Atua normalmente em lacunas em que o primeiro setor deixa muito a desejar. É o que a gente vê nas ONGs, organizações não governamentais, em institutos, fundações, que lidam com a questão ambiental, com a questão da educação, com a questão do lazer, do esporte, da violência, que tratam de áreas que não são tratadas de maneira adequada pelo primeiro setor e que o segundo setor muitas vezes não tem grande interesse em realizar investimentos.
Morrinho, significa que essas empresas do terceiro setor, que a ação desse terceiro setor não tem lucro? Cuidado. Vou pegar uma atividade do terceiro setor, que é a SOS Mata Atlântica. Ela realiza estudos científicos, ela emprega pessoas de alta qualificação para realizar esses estudos científicos, presta serviços de consultoria. Recebe por isso? Recebe. Ela recebe remuneração por parte de pessoas que apoiam a causa ambiental, existem verbas governamentais que apoiam a própria entidade, a SOS Mata Atlântica, e aí o que ela faz com os eventuais lucros que ela tem? Ela reinveste na própria empresa. Não há uma remuneração na forma de lucro para os proprietários dessa organização não governamental. Então tem que tomar muito cuidado para não fazer esse tipo de confusão. Beleza? Vamos para o último slide, onde a gente vai trabalhar essa distribuição setorial da PEA no Brasil. Para nós terminarmos, então, o nosso conteúdo por hoje, vamos analisar esse gráfico que mostra para a gente a evolução da PEA por setor da economia no Brasil. Então, a gente tem um gráfico que sai de 1940 e vai até 2009, relativamente recente. O que a gente percebe que lá em 1940, o setor primário da economia ele empregava praticamente 70% da PEA brasileira. E o que vem acontecendo é uma drástica redução dessa participação da PEA no primário ao longo da história. Por outro lado, quando eu olho para o setor secundário, esse setor secundário ele teve um aumento relativamente tímido até a década de 1980, quando posteriormente essa PEA começou a sofrer redução. E, por fim, eu olho para o setor terciário e vejo que o setor terciário teve uma rápida expansão em todo o período analisado. Hoje, portanto, é o setor terciário aquele que mais emprega a população economicamente ativa no Brasil. Mas será que esse setor terciário tem empregado formalmente essa população economicamente ativa? Essa informalidade do setor terciário pode ser traduzida nessa terminologia que eu coloco para vocês, hipertrofia do setor terciário. E o que significa essa hipertrofia? Significa que o setor terciário ele foi crescendo formalmente até o momento que ele hipertrofiou. E o crescimento que houve depois disso foi um crescimento da informalidade neste setor. E a gente sabe, como a gente viu agora há pouco, o quanto essa informalidade acaba sendo ruim, tanto para o trabalhador, quanto também para as contas governamentais. Mas, Morrinho, o que levou a essa situação de hipertrofia a acontecer? Eu elenco aqui vários elementos da nossa história, como a crise da cafeicultura na década de 30, que diminui muito a oferta de emprego no campo e expulsa muitas pessoas para a cidade. Quer dizer, vai diminuir o número de pessoas empregadas no setor primário e relativamente aumentar o número de pessoas empregadas no setor secundário e terciário. Um segundo fator importante é o próprio desenvolvimento da indústria com a crise da cafeicultura. E o desenvolvimento da indústria é um chamariz para a urbanização. À medida que a indústria se desenvolve, são criadas vagas no setor secundário. À medida que a urbanização se desenvolve, o comércio e a prestação de serviços criam vagas no setor terciário da economia. Um terceiro fator importante tem a ver com a mecanização do campo, que está ligado aos fatores anteriores. Tínhamos um campo que ficou atrasado, temos uma industrialização se desenvolvendo e essa indústria vai equipar o campo. À medida que eu tenho a mecanização, a modernização da agricultura, principalmente a partir da década de 60, há uma redução ainda mais significativa do emprego no campo, porque ocorre o desemprego estrutural nessa região, enquanto que a cidade passa a absorver de alguma forma essa parcela de população rural. Outro elemento ligado ao campo é a má distribuição de terras. À medida que cada vez mais terras ficaram concentradas nas mãos de poucas pessoas, e isso se agravou durante o século XX, levas de população do campo chegaram na cidade, deixando a PEA de trabalhar no setor primário para trabalhar ou no setor secundário ou no terciário. Normalmente no terciário, porque envolve atividades de qualificações muito distintas, desde a mais baixa até a mais alta qualificação profissional. E o que vai explicar
essa oscilação do setor secundário como um último fator é a automação industrial. À medida que a automação industrial ganha corpo na indústria brasileira, na década de 80 principalmente, o número de pessoas envolvidas nessa atividade tende a diminuir. E muitas vezes quem estava nessa atividade não volta para o campo, né, turma? Muitas vezes quem estava nessa atividade industrial continua na cidade, mas se desloca para uma atividade de comércio ou de prestação de serviços, por isso contribuindo ainda mais para esse inchaço do setor terciário. Beleza? Para fecharmos tudo, olha para essa diferenciação. Cuidado para não fazer confusão entre esses dois termos. O que a gente tem nesses dois termos são palavras muito semelhantes. Terciarização tem a ver com o crescimento do setor terciário, essa hipertrofia que a gente tem aqui no Brasil, que é diferente de terceirização, que é terceirizar atividades, que é visto hoje como uma possibilidade para resolver o problema da informalidade e do desemprego. Diminuir o peso das leis trabalhistas, permitindo a terceirização de atividades, diminuindo não só o peso das leis trabalhistas, mas dos encargos trabalhistas. Ou seja, ao invés de uma pessoa ser contratada diretamente por uma empresa, ela é contratada por uma empresa terceirizadora de serviços, que acaba aí assumindo os encargos empregatícios deste indivíduo. Quando não, o indivíduo acaba se terceirizando enquanto pessoa jurídica. Ao invés de ser uma pessoa física, ele se vende como se ele fosse uma empresa prestadora de serviços. São situações, turma, ainda bastante comentadas pelos vestibulares. Peço desculpas pela extensão da aula, mas o tema ele não podia ser tratado de forma diferente. Beleza? Façam exercícios, esclareçam suas dúvidas. Continue estudando firme e forte. Tamo junto, moçada. Um grande abraço. Até a próxima. Tchau, tchau.